Dois filhos, Davi de 5, que é uma criança típica, e o Felipe, de 3 anos e 2 meses. Nós recebemos o diagnóstico dele ainda esse ano. Ele estava com 2 anos e 9 meses, porque a história é um pouco parecida com a de vocês. Ele tinha um comportamento assim, típico, né? Depois dos 2 anos a gente foi notando algumas diferenças. A fala que de repente não engatilhou, diferente do nosso outro filho. Mas enfim, falando especificamente sobre a experiência que a gente teve com o Eric e a Maria na nossa casa no último dia 4, eu posso dizer para vocês assim que nos possibilitou uma visão mais alargada do autismo. Quando a gente pensa em autismo no Brasil, a gente tem uma visão muito limitada, posso até falar por mim. A autismo, a pessoa ela não interage com a outra, ela não, às vezes tem dificuldade de se comunicar, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Em nenhum artigo, nada que eu li, eu encontrei qualquer coisa falando a respeito do aspecto emocional. Nas terapias, pouco se fala a respeito disso. Né? Tudo quando a gente conforta a criança, a gente está sempre reforçando, na maioria das vezes, algum comportamento. A gente sempre recebe esse tipo de informação. Então, quando eu ouvi assim, da boca deles, assim, de que o autismo é uma doença emocional, aquilo foi assim, impactou meu coração. Muito embora a gente, intuitivamente, a gente tenha feito muitas coisas para o nosso filho, ele tenha tido um crescimento grande, a linguagem começou a florescer, aliás, a comunicação começou a florescer, o olhar, né, o olhar perdido, triste, voltou até aquele vício, aqueles olhos coloridos, lindos que meu filho tem, voltaram a brilhar, ouvi a voz dele. O que me marcou, assim, durante o processo de imersão, é que eu achava assim, que estava tranquilo, porque a gente conseguia sair com o Felipe, na escola não estava tendo muitos problemas, ele vinha evoluindo, muito querido e coisa e tal. E aí, enquanto eles estavam lá, eles perceberam que tinha um detalhe. A gente não estava possibilitando ao Felipe que ele se frustrasse e lidasse com as suas frustrações. A gente sempre procurava, de alguma forma, poupá-lo disso. Não dando tudo o que ele queria, recusando, mas direcionando ele para algum objeto ou para alguma coisa que ele queria. E aí, na hora que eles sacaram isso, e me mostraram que o que a gente estava fazendo era um prejuízo para ele, porque ele precisa passar pela frustração para crescer, para desenvolver emocionalmente, a gente se deparou com uma crise de choro que durou muito tempo. E eles falaram, me ensinaram a fazer exatamente muitas das coisas que eles falaram hoje, de conter, de segurar, de toda vez que eu senti que aquilo é não para o meu filho, porque eu estou procurando fazer o melhor para ele, e é não mesmo, eu não deixo ele não chorando sozinho. Não que eu fizesse isso antes, porque eu nem deixava ele chorar quase, né? De trazer ele para perto de mim, e ele chorou, e eu e meu esposo, a gente ficava revezando de um lado para o outro. E o Eric falava assim, olha, vai conversando com ele, vai dizendo que você entende que ele está sofrendo, mas que ele está triste, mas que você o ama, que é pro bem dele, cantarola uma música. E a gente ficava revezando, e eu só queria que ele passasse, que ele ficasse bem. Porque, para mim, o choro representa sempre um sofrimento. E do Felipe, eu sempre acho que todo choro, diferente do meu filho mais velho, que a gente interpretava, isso é manha. A gente até mudou até a maneira de tratar o Davi, que a gente via que exigia demais dele um comportamento perfeito, que garoto educado, brilhante, né? A gente viu que a gente estava exigindo demais do nosso mais velho também. Por outro lado, a gente super protegeu o Felipe, no sentido de que ele não vivenciasse essas experiências. Depois de todo aquele choro, de um dia exausto, porque ele é forte, ele tem 3 anos e 2 meses, mas ele tem, na estatura, ele está 2 anos à frente, ele é muito grande. E emocionalmente ele tem a idade de 1 ano e meio. Também foi uma coisa que nos surpreendeu, ter esse olhar, né? Quando ele parou de chorar, que ele até adormeceu, eu senti que eu era mãe dele de novo, assim. Eu senti assim que eu tinha conseguido fazer alguma coisa por ele. Porque às vezes quando o filho ele entra naquela situação de confusão, a gente parece que assim, é tão impotente, a gente não sabe o que faz direito. Mas na hora que ele parou, eu senti assim, nossa, eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo fazer ele parar. Essa visita
foi como se assim, os 6 meses de terapia, desde quando a gente recebeu o diagnóstico, parece que foi assim, 6 meses e um dia. Aliás, parece que assim, tudo que eu tinha aprendido de terapia, de repente agora eu conseguia lapidar tudo aquilo, dar um objetivo, uma visão diferente, de olhar que por trás de um comportamento a gente não pode esquecer que existe um garotinho de 3 anos, que emocionalmente tem 1 ano e meio, com sentimentos, que os sentimentos deles são a flor da pele, ele sente eles de uma maneira mais intensa do que nós. E a gente está super feliz com o que a gente está colhendo agora. É uma oportunidade que a gente gostaria de que fosse estendida a muitas pessoas, vale a pena o esforço. Diria que foi o maior investimento que a gente fez na vida do nosso filho, foi poder propiciar isso a ele, e agora investir, e agora aplicar, e para que ele possa ser um garoto feliz, para que ele possa descobrir o prazer, a alegria de conviver com